Queria que você abrisse a sua Bíblia em João 4, versículo 20 até o versículo 24. E eu vou tentar ser preciso com as minhas palavras, ou com a palavra que Deus colocou no meu coração nesta noite. Diz assim a palavra do Senhor: nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Meus queridos irmãos, eu creio que o que está no meu coração, que eu coloquei e estudando hoje à tarde, revendo, vocês vão entender, né? Eu espero que o Espírito Santo cale, como diz o povo lá no sul, né? Cale o coração de cada um de vocês com essa palavra. Amém? Eu tenho um amigo chamado Cote, não sei se alguém já ouviu falar dele aqui, pastor Cote, da Jocum. Ele esteve um dia, ele é um palestrante, um colega. Ele esteve palestrando um dia, ele estava numa turnê de ministrações dos Estados Unidos, Canadá. Ele esteve numa igreja muito linda, igreja rica, uma igreja em que, segundo ele, né, o altar e as pessoas que compõem a música, né, é uma coisa invejável. Não porque é um país rico, né? As igrejas, na sua grande maioria, acredito que o pastor Roberto já esteve no Canadá, são igrejas ricas, igrejas. Mas no momento do culto, uma igreja com aproximadamente 800 pessoas, uma criança de 9 anos de idade foi à frente, tomada pelo poder de Deus. A criança sai do meio da igreja, vem até a frente, e Deus toma ela numa palavra profética e começa a dizer o seguinte: de todos quantos estão aqui, se eu voltasse hoje, só 3 iriam comigo. Preste atenção. E aí o que você acha, amado? Numa igreja meia tradicional, né? Eles chamam de neopentecostal, que às vezes nem uma coisa nem outra. E aí fica aquelas pessoas desacreditando da criança. Não sabe o que está falando, uma criança. E alguém se aproxima da criança, e a criança, com uma voz de autoridade, ela diz assim: e dessas 3 pessoas, que se eu voltasse hoje eu levaria, uma eu vou levar agora, para que vocês saibam que sou eu que estou falando. E o pastor, fundador da igreja, um ancião, estava no púlpito e caiu. Ficou só 2 para a volta de Jesus. Aquela igreja entrou num desespero, porque nenhum dos músicos que ali estavam cantavam bonito, tinham bons instrumentos,
não fazia parte. A grande maioria da igreja que estava ali, mais de 99, sei lá, quase 100%, não estavam preparados para a volta de Jesus. E os pastores que ficaram ali, os pastores daquela igreja, junto com os demais, entram num trabalho de oração, de jejum. E Deus começou a mover aquela igreja. Meus queridos irmãos, por muito tempo na minha vida, eu achava que adorar a Deus era quando eu cantava, pastor Roberto. Eu estou dizendo de coração para vocês. É quando eu cantava na igreja, né? Quando eu subia no púlpito, lá em Uberaba, eu era um ministro de louvor, o pastor Roberto lembra disso, tínhamos bons músicos, não é verdade? Bons músicos. Nós tínhamos um músico que tocava o que você colocasse na mão dele, ele tocava. Silvano. O que você colocasse, alguém estava tocando violino, ficou olhando assim, ele fez assim, sabe tocar? Ele fez, nunca toquei não, daqui. Então, tocou violino, o cara era assim. Mas Roberto sabia como é que era a vida dele. Meus queridos irmãos, Deus está à procura de adoradores. E eu achava que adorar a Deus é quando eu chegava na igreja e fazia aqueles cacuetes. Não estou falando que isso não é certo, viu gente? Pelo amor de Deus. Façam isso, levante a mão, porque cantar, né, é o resultado de uma vida que adora a Deus. Preste atenção. Cantar não é adorar a Deus, cantar é um resultado de uma vida que adora a Deus. É o final, não é o começo. Porque para cantar bem, a gente chama Fábio Júnior aqui, algum outro cantor, e eles cantam bem. Não é verdade? E eu não estou aqui, amado, falando, metendo pau em ninguém. Eu quero que vocês entendam, né, a essência da coisa. Né? De nós que cantamos, nós que não cantamos, né? O que significa adoração? É importante lembrar, queridos, que quando nós estamos falando de adoração, nós não estamos nos referindo necessariamente à música. Porque a música, como eu disse, é simplesmente uma das expressões de quem adora a Deus. E eu achava que por muito tempo que eu chegava na igreja, né, então se eu cantasse no carro, ou cantasse no banheiro, eu estava só treinando. Ensaiando, mas adorar é quando chegasse na igreja. E você sabia que tem muita gente que pensa assim hoje? Eles têm uma vida completamente distorcida, desordenada, né, que não está conforme a palavra de Deus, mas pelo fato de cantar bem, ou de fazer parte da música na igreja, eles compensam o que fazem de errado cantando. Como se fosse uma barganha com Deus. Meus queridos irmãos, adoração é um dos propósitos mais importantes nas Escrituras, e é por isso que envolve, diga comigo, envolve tudo que somos, tudo que eu faço, envolve tudo. Adoração envolve a nossa vida. Adoração para Deus é mais do que música. Adoração para Deus é mais do que instrumentos. Adoração para Deus, ele é um estilo de vida. É o que eu sou quando ninguém está vendo. É o que eu faço quando ninguém está por perto. Não é cantar por cantar. Deus não precisa, amados, preste atenção, Deus não precisa dos nossos cânticos, sabia disso? Deus não fica desesperado, cantem para mim, eu preciso cantar, não. Ele tem lá milhares e milhares de anjos, 24 horas por dia, dizendo santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Se você pesquisar, eu sou palestrante criacionista, se você pesquisar
Cada astro, cada estrela, os cientistas, pastor Roberto, já conseguiu captar, né, ondas, e todos os planetas, todas as estrelas, eles têm um som. E é por isso que a Bíblia diz que toda a criação de Deus louva a Deus. A coisa é tão impressionante que esse cientista, ele pegou o som de várias estrelas e de vários planetas onde eles conseguiram alcançar, e ele harmonizou e fez uma música, né? As estrelas e os planetas louvando a Deus. Ele apenas harmonizou. Os nossos ouvidos não percebem, mas a captação do som com aparelhos altamente precisos conseguiram captar e apontar para a verdade bíblica que tudo que Deus criou louva a Deus. Os nossos movimentos, a Bíblia diz, todo ser que respira, louve ao Senhor. Então, meus amados irmãos, é um estilo de vida, de oração que eu sou, é tudo que eu tenho, é o que eu faço, é o que eu faço que agrada e traz prazer para Deus. Você consegue entender isso? A Bíblia diz que quando Jesus ele se dirigia ao Jordão para ser batizado por João, eu quero resumir, tenho que correr aqui. Jesus estava na fila. O Espírito Santo tinha revelado para João, porque ele não sabia quem era o Messias. E o sinal, no meio daquela multidão, era a pessoa que o Espírito Santo, né, descesse como uma pomba. Não acredite, né, que foi uma pombinha que voou e sentou no ombro de Jesus, tá, gente? Tem crente que acredita assim nisso, né? Não. Ele viu, era uma visão que ele teve, né, do Espírito Santo pousando, e quando ele viu, era o primo dele. Aí ele fala assim: mas eu que tenho que ir a ti. Ele reconhece a autoridade de Jesus. Mas Jesus reconhece a autoridade de João. Diz que começou foi você. E eu quero me submeter a você. Foi você que preparou o caminho para mim. E você entende? E quando Jesus se submete, e ele é batizado por João no Jordão, uma voz brada dos céus. E qual foi a voz? O que disse a voz? Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Amados, preste atenção, Jesus não tinha feito um milagre. Jesus não tinha feito uma pregação, ele não deu nem um estudo bíblico. Ele não tinha feito nada ainda. Mas simplesmente pelo fato dele obedecer a Deus, o fato dele cumprir uma palavra que foi lançada lá atrás, e se submeter ao Pai, o Pai se levanta do trono e diz: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer e alegria. Jesus não cantou um hino. Vocês entendem? Ele não fez um cântico. Meus amados e queridos irmãos, Satanás, ele conhece o valor da adoração. E a palavra de Deus afirma que, assim, em Mateus 4:10, então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. A adoração tem um poder tão grande que Satanás quer ser adorado. Mas ele quer ser adorado como Deus é adorado. Ele não consegue. É por isso que o ministério da música na igreja sofre tanto, Roberto. Já viu nisso, mano? Quem é pastor e membro de igreja sabe por aí. Onde é que as maiores divisões acontecem? Os maiores problemas acontecem onde? Fala: pastor, o senhor está mentindo. É na cozinha da igreja. Não é. É aqui em cima. No ministério do louvor. Sabe por quê, amado? Porque Satanás era aquele que regia a adoração. E Deus deu agora a adoração, sabe para quem? Na nossa vida. Para nós, a igreja.
E aí ele ficou irado com isso. Mas a oração, no contexto bíblico, amado, está aqui nesse capítulo 4. A adoração é tão importante para Deus que o próprio Satanás, ele reconheceu a importância e se ofereceu a Jesus o mundo, se Jesus prostrado o adorasse. Era um ato. Como devemos adorar a Deus? Não dá para falar em adoração, querido, sem mencionar o adorador, que é aquele quem produz a adoração. E no texto que nós lemos, nós encontramos palavras de Jesus dirigidas a uma mulher samaritana, dizendo que Deus procura adoradores verdadeiros. E com esta ênfase em verdadeiros adoradores, nós entendemos que há falsos adoradores, correto? Se Deus procura verdadeiros adoradores, é porque existem falsos adoradores. Pastor, você está dizendo que dentro da igreja... Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Que existem pessoas que adoram a Deus de uma maneira falsa. Meus queridos irmãos, não tem uma outra forma da igreja mentir tanto do que cantando. Sabia disso? Tem crente que mente muito cantando. Você já parou para pensar nas músicas que nós cantamos? Você vive. Às vezes nós cantamos música que nem o incrédulo entende. Verdade, colocamos na nossa linguajar, né? Um dia uma pessoa brincando falou assim que aquela música, oh, alfa, ômega, o cara disse assim, rapaz, esses crentes são muito, né, metidos, como não quer um alfa, quer um ômega, né? E o cara entendeu que era carro. Jesus revela na conversa com a mulher samaritana que existem 3 tipos de adoradores. Eu vou ver se dá tempo de eu falar pelo menos, não, se dá para falar sobre os 3. Os adoradores, tem relógio aqui? Tem, né? Os adoradores, os que adoram a Deus, existem os que adoram a Deus sem, no mínimo, sem um mínimo de conhecimento quem é Deus e do que Deus gosta. Jesus fala assim, vós samaritanos adoram o que vocês não conhecem. Amados, preste atenção. Um dia na prestação, na volta de Jesus, alguns vão dizer assim, eu pus a mão sobre os enfermos e eles foram curados, Senhor. Eu falava em línguas. Eu fiz isso, eu pregava. E Jesus vai dizer assim, mas eu não conheço você. Eu não sei quem é você. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Agora eu pergunto, quem é que põe a mão sobre os enfermos e são curados? Quem é que fala em línguas? Gente, só gente do fogo, não é verdade? Só gente que acredita mesmo. É por isso que eu quero dizer para os irmãos que falar em línguas não impressiona Deus. Eu falo em línguas, amado. Curar pessoas não impressiona Deus, porque é Deus que faz. É Ele que está fazendo. Então, não brinque que Deus vai ficar impressionado com você, não, porque Ele não vai ficar impressionado, porque é Ele que está fazendo. É por isso que Deus vai dizer assim, não foi você que fez não, seu tolo, fui eu. E aparte-se de mim, você que pratica a iniquidade. Amado, o que nós vemos, o que temos visto de cantores nesse Brasil afora? Eu sei que o pastor Roberto conhece muito mais. E as histórias
desses cantores gospels que as igrejas pagam granas altíssimas, em vez de investir nos músicos da igreja, e dar 50, 100 mil reais para um músico só. Vai olhar a vida desses caras lá fora, os bastidores deles. Meus queridos irmãos, tem gente que adora, mas não conhece. Nós adoramos, ele fala assim, nós adoramos o que conhecemos. Ele diz, vocês adoram, mas não conhecem. Há muita gente oferecendo a Deus uma adoração de forma errada, a vida inteira. E eles oferecem a Deus um ritualismo vazio, eles não conhecem Deus. Você nunca poderá agradar alguém verdadeiramente se você não entender, ou você, pelo menos, se você não conhecer os sentimentos internos daquela pessoa. Não é verdade? Você tem que conhecer, se você quiser agradar alguém. O que a pessoa gosta? O que ela mais sente prazer? O que deixa essa pessoa triste? O que faz ela ficar enciumada? O que a deixa alegre e satisfeita? Deus, amado, o verdadeiro Deus, Ele tem emoções, Deus possui sentimentos. Deus, Ele tem as suas preferências. Enquanto o assunto é adoração, Deus tem preferência. Deus não tem preferência por pessoas. Mas quando o assunto é adoração, Deus tem preferência. Por isso que não podemos dizer, né? Não podemos, nem devemos oferecer qualquer coisa para Deus. Porque nós corremos o risco de oferecer algo que Ele não agrada a Deus. Aquela coisa fruto do nosso prazer, né? Aquilo que eu gosto. Você já preparou comida que você gosta para alguém? Eu já preparei. Convidei uma pessoa muito, muito estimada. E minha esposa fez um frango com aqueles pedaços, né, de coxa do frango, com o peito do frango, com uns molhos, uma coisa assim, rapaz. E nós fomos oferecer para a pessoa. Quando colocou na mesa, ele fez assim, pastor, eu não como frango. Pense num prato gostoso. E a visita, nós queríamos agradar com que eu e ela gostavam, o melhor prato nosso. Mas como ele era amigo, e agora a situação? Só tinha aquilo. Eu disse, vai no zoiudo. Gosta de ovo? Ele disse, gosto. Eu falei, pronto, o cara gosta do ovo, mas não gosta da galinha. Aí foi arroz com ovo para ele. Aí deu para a janta, né, o almoço seguinte, deu para tudo a carne que a gente fez. Amados, a única forma que quebrantamos o coração de Deus é quando nós oferecemos a Ele o que Ele mais gosta e Ele mais sente prazer. É por isso que devemos conhecê-lo. Nós devemos procurar conhecer Ele cada dia mais. Quanto mais eu busco a Deus, menos eu quero saber das coisas daqui de baixo. Quanto mais eu busco a Deus, quanto mais eu penso nos céus, menos eu me desapego daqui de baixo. Aí eu começo a entender o que é que Deus gosta. Aí tudo que eu faço, tudo que eu sei, tudo que eu sinto, aonde eu vou, onde eu passo, eu sou fruto da adoração a Deus. Eu sou adoração, né? É você que, o seu ser inteiro é que deve adorar a Deus. É onde você passar, alguém fala, ali vai uma pessoa. O que você tem que eu não tenho? Meus amados irmãos, a palavra de Deus revela em Atos 17 que é possível viver uma vida ativa, religiosa por muitos anos, entretanto sem conhecer um verdadeiro Deus. Paulo chega em Atenas e chega lá, ele está esperando Timóteo, esperando Silas, enquanto ele não chegava, ele ficou visitando o Areópago, visitando a cidade.
E aí ele vê um monte de nichos, estatuetas de todos os tamanhos, todo tipo de Deus. Os atenienses, eles eram tão preocupados, segundo os pesquisadores, havia aproximadamente 8 deuses para cada habitante. E Atenas, naquela época, tinha cerca de 230 mil habitantes. E tinha 8 deuses para cada habitante. E a preocupação deles de que um Deus ficasse triste, eles fizeram um altar e colocaram assim, ao Deus desconhecido. Porque se esse Deus chegasse, tá, tem um altar para você. Esse altar é seu. Aí Paulo pega a deixa daquele ao Deus desconhecido e começa a mostrar quem era Deus. E esse texto pode estar nos provando que é possível as pessoas viverem muitos anos sem conhecer o Deus verdadeiro. Pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecer, é este que eu vos anuncio. Porque tem gente que adora a Deus, mas não conhece. Amado, é fácil vir à igreja. É fácil você fazer uma série de rituais que a igreja faz. Isso é fácil. Com o tempo, isso pode se tornar mecânico, não é verdade? Você levanta assim, nossa, hoje é domingo, tem culto, meu Deus do céu, fica aquela, né, tribulação de ter carro, um corre, porque tem para o culto, e aquela confusão, né, e vai, pega minha Bíblia, não está minha Bíblia, vamos sem Bíblia mesmo, e vai, e vem para o culto. Eu pergunto, como você tem adorado a Deus com conhecimento? Você conhece Deus? Se não, meu querido irmão, procure mais que depressa conhecer a Deus, mais e mais. Aí você descobrirá os segredos que vai mexer o coração de Deus. Você vai saber o que é que Ele gosta. O que é que lhe agrada. Nós temos que ter uma vida, amado, de adoração, que levante Jesus do trono e Ele diga assim, esse é meu filho amado. Essa é minha filha amada, que eu tenho prazer. E a pessoa não está nem cantando, entende, gente? Não está nem na igreja, pastor. Está no supermercado. E Deus levanta e fala, é esse meu filho amado, em que eu tenho prazer. Até 2015 eu estava numa crise que vocês nem imaginam. Uma crise pastoral. E quando muitos pastores, quando estão em crise, ele põe culpa na igreja. Preste atenção. Quando a gente está em crise, muitos pastores, estou falando todos não, falei muitos, né? Põe culpa na igreja. E eu comecei a dizer, essa igreja, esse povo, essa igreja, esse povo. E quando eu andava murmurando com isso, enfim, Deus colocou um número na minha cabeça que eu fiquei assim, meu Deus, o que é isso? Como nossa igreja é uma igreja dirigida com um propósito, então eu falei assim, deve ser os 40 dias de propósito que eu fiz as campanhas, vou fazer novamente, e estudei, chamei o vice-presidente, vamos fazer a campanha, não sei o quê, e tal, e veio um vazio dentro de mim, pastor. Não era aquilo. Aí abortei o negócio, vamos fazer outra coisa, não é isso. E aí, continuou aquele negócio, né, passando o ano de 2015, chegou o ano de 2015, e aquilo dentro de mim, né, 40, o que é 40? Meu Deus? 40 dias de comunidade. Trabalho que nós fizemos lá, fenomenal. Vamos fazer novamente. Peguei o material, Roberto, e tenho tudo no computador, e vamos comprar o material, buscar, entregar, e aí pulveriza aí as casas, que cada casa assume uma célula, né, por 6 semanas, um negócio fantástico. Traz crescimento. Aí eu fiz assim, talvez com gente nova, aí essa igreja, né? Aí vem gente nova e me anima e tal. Isso era no meu coração. Isso aconteceu depois de eu preparar tudo? Não era.
E aí o meu vice-presidente ficava assim mesmo, pastor, não estou entendendo. Eu falei, agora quem não está entendendo sou eu. Eu vou orar. E a gente fala que vai orar quando está em crise, a gente não ora. A gente só fica murmurando. Aí um pastor amigo falou assim, Hamilton, eu queria que você vai vir um colega, eu queria que você ouvisse ele. Eu fui ouvir. E esse camarada começa a dar o testemunho da vida dele, esse pastor. A vida dele. A diferença que era da vida dele para mim é que a minha igreja tinha 60 pessoas, dele tinha 600. 10% só. Mas ele descrevia exatamente o que eu estava vivendo. Estava eu e ele sozinho naquele dia ali. Eu estava assim na frente, como o pastor Roberto está, o outro colega estava assim que me convidou. Ele olhou para mim assim e falou assim, quer ver Deus mudar a tua vida? E mudar a tua igreja? Deus está pedindo 40 dias de jejum. Eu disse, misericórdia. Aí ele disse que ele fez 40 dias de jejum. Aí eu fiquei assim, não é possível. Terminou de pregar, eu fui lá assim, fui conversar com ele, o pastor me apresentou, tal, né? E eu falei, por que você apontou para mim? Ele fez assim, ele falou assim, porque Deus está pedindo para você. Só apontei para você porque Deus está pedindo para você. Eu disse, como é que é esse negócio 40 dias? Isso é simples, jejuar 40 dias só com água. Eu digo, rapaz, mas e você tem certeza? Quem já fez isso? Ele fez assim, Jesus. Aí ele falou assim, Moisés. Ele disse, você fez? Ele fez. Ele disse, pastor Hamilton, eu não vi anjo, eu não vi nada, não sei o que aconteceu, eu só sei que eu passei a amar a minha igreja. E minha igreja saiu de 600 para 2.000 pessoas. Porque Deus mudou a minha vida. Irmãos, eu continuo desobedecendo a Deus por 4 meses ainda. Deus pedindo 40, 41. Montamos um trabalho para começar as células, porque nós tínhamos parado, fazia 4 anos. E quando nós fomos começar, fizemos um treinamento, 15 dias, um negócio louco. O povo estava animado e tudo mais. Terminando o culto, aí um irmão lá, fica aqueles irmãos, né, lá atrás assim, gritou assim, pastor, a célula. Eu falei, verdade, amado, a célula. E eu fiz, irmãos, olha, não nessa quarta, mas na quarta-feira, na próxima, daqui a 15 dias, nós vamos começar uma célula lá em casa. Ia ser 3, nós tínhamos resolvido, né, no meio do caminho, que juntarmos as 3, ficaríamos um tempo de 2 meses. E quando eu falei assim, nós vamos começar não nessa, mas na outra quarta, nós vamos começar a nossa... Eu ouvi a voz de Deus, o Espírito Santo, falar assim, não começa que eu não vou abençoar. E a voz veio assim, eu quero que você jejue 40 dias. Aí eu fiz, irmão, só um instante, tirei meu celular do bolso, coloquei assim, como está ele aqui, e fiquei procurando um calendário. E aí eu fiquei somando, a igreja de pé, e eu somando, tal, e veio para cá, isso era 1º de julho, aí eu disse 2 de julho, na segunda-feira, aí eu contei 40 dias, eu fiz assim, bem, depois dos 40 dias, ou eu vou estar morto, ou internado em algum lugar. Então vou dar um prazo de 20 dias para frente, né? Vai ser de recuperação, se eu estiver hospitalizado, né? E aí eu começo a célula. Aí eu disse, irmãos, né? Isso era julho, agosto, setembro. Eu fiz assim no final de outubro. Nós começamos a célula. Aí tem a turma do contra, né? E ficou aqui revoltado, não sei o quê. Pastor, o que é que Deus pediu para o senhor? Eu não posso falar. E eu entrei no jejum de 40 dias. Eu nunca tinha feito. Mas uma coisa aconteceu na minha vida. Deus mudou minha vida. Até hoje eu não consigo comer mais muita coisa. Não consigo. Hoje, meus queridos irmãos, se eu tiver alguma coisa acontecer na minha família, na igreja, eu já vou para o jejum. E eu jejuava antes, jejuava. Eu jejuava às vezes 2 dias, né?
meio período, às vezes jejuava o dia inteiro. Aí quando eu jejuava o dia inteiro, eu ficava com aquela fome desgraçada, que eu ficava assim, quando chegava a noite, eu compensava o café da manhã, o almoço e a janta. Aí eu fazia aquele prato. Não vale. E Deus começou a mudar a minha vida. Um dia eu fui locar um filme de uma criança que é arrebatada. Não tem um filme assim, né? Uma criança que foi ao paraíso, Milagre do Paraíso. Eu fui locar, eu entro nessa locadora já há muitos anos, amado. Conheço o cara lá, o nome dele é Marcelo. Eu bato papo com ele, falava de Jesus para ele, um cara, né? Gente boa, só falta Jesus na vida dele. Naquele dia, nesse período, eu estava entrando, quando eu cheguei aqui assim, na calçada, ele deu um pulo assim na distância dessa filmadora e disse assim: para aí, pastor. Eu fiquei parado, assustei do grito que ele falou. Ele rodeou o balcão e disse assim: deixa eu dar um abraço ao senhor. E me abraçou. Me abraçou, e eu fiquei parado sem saber o que estava acontecendo. Um homem alto, grande como esse irmão assim. E eu pequenininho assim, fiquei, né? E ele abraçou eu assim, disse: pastor, eu não sei, mas quando o senhor entrou, quando o senhor bateu o pé na calçada, viu um negócio tão gostoso aqui dentro. E a esposa dele ficava olhando para mim, eu pedindo filme, eu assim, no balcão assim, e ela olhava para mim, né? E ele foi lá e conversou comigo assim, olhava, como se estivesse vendo alguma coisa estranha. Quando eu voltei para devolver o filme, ela falou assim: pergunta. E ele: o quê? Pergunta. E ele falou assim: pastor, o senhor está doente? Fiz assim: não, por quê? É que o senhor está magro demais. Não? Eu perdi 14 quilos e 800. 15 quilos e 800. Eu fiz: não, amado, não estou doente não. Eu estava já no 30º e poucos dias. Ele fez assim: não, porque o senhor emagreceu muito, então o senhor está no regime. Não, também não. Não, então você vai contar um segredo, o que é isso? E eu, para falar para um católico, né? Eu não vou falar de... Aí eu tive que falar. Não, mas eu estou com um propósito que eu fiz com Deus. Aí ele fez: agora eu entendi o que aconteceu na semana passada, né? Há 2 dias atrás. Amados, eu não tenho tempo de falar o que Deus fez nesses 40 dias, mas uma coisa é fato: Deus mudou a minha vida. Deus deu uma reviravolta no meu ministério. Existem aqueles que adoram a Deus pelos impulsos tradicionais e do conhecimento religioso. Jesus falou assim: nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem de judeus. Agora, deixa eu fazer você entender esse texto. Quando Jesus diz nós adoramos, quando ele coloca nós, ele não está aqui defendendo os judeus na forma de adoração, porque era contraditório. Ele fala assim: vai chegar o tempo que nem vocês samaritanos, nem vocês judeus, né, vão precisar adorar nesses 2 lugares, Jerusalém e no Monte Gerizim. Porque vai chegar o tempo, e já chegou, que Deus vai procurar adoradores que o adorem em espírito e verdade. Mas ele, como judeus, ele inclui, ele fala assim: nós, porque ele era judeu. Meus queridos irmãos, a colocação de Jesus aqui para aquela mulher, era que ele entendesse que tanto samaritano como judeu estavam errados na maneira de adorar a Deus. Eles não podiam excluir, dizendo Jesus não podia excluir vocês samaritanos e vocês judeus. Jesus não podia dizer isso, entende? Jesus falou: vocês samaritanos. Aí Jesus se incluiu: e nós judeus. Não sabe o que vocês adoram. Em Marcos capítulo 7, do versículo 1 a 9, a palavra de Deus diz assim: os fariseus e alguns mestres da lei, vindo de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar as mãos. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente,
apegando-se assim à tradição dos seus líderes religiosos, quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem, e observavam muitas outras tradições, tais como lavar dos copos, jarros, vasilhas de metal, etc. Então, os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus, por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? Respondeu Jesus, preste atenção, bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Não está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E lhes disse, vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus a fim de obedecerem às suas tradições. Veja o que o texto diz. Adoração diz respeito a tudo que fazemos na vida, amado. Grave isso, adoração é um estilo de vida. É um estilo de vida. Adoração é o culto na vida. É o dia a dia. Eu pergunto assim, para você entender minha linha de pensamento, como você se sentiria se um amigo seu lhe presenteasse todo dia, uma vez por semana, toda vez, né? Ou todo dia, ou uma vez por semana, com um pijama e uma gravata? Dá para imaginar? Imagina um amigo, toda semana você encontra esse amigo, ele dá um pijama para você e uma gravata. Encontra o Roberto, ô Roberto, tudo bem, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Aí tira uma gravata e um pijama, dá para o Roberto. Na semana seguinte, como é que você se sentiria? Amados, houve um momento em que Deus já não mais aguentava receber rituais dos judeus. Era tanto ritualismo, mas não tinha vida. Entende? Que Deus, ele começou em Isaías capítulo 1, Deus falou assim, para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim, chega de holocausto, de carneiros, de gorduras, de novilhos, de gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês vêm à minha presença, quem lhes pediu que pusesse os pés nos meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês me repugna a mim. Luas novas, sábados, essas reuniões, não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas de lua, de festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim, não suporto mais, chega. Amados, você acha que Deus, que falou isso para o povo do Antigo Testamento, não pode falar isso para os dias de hoje? E as pessoas começam a adorar a Deus, começam a cantar, só cantar, e não vivem uma vida, né? Ele pode analisar que ele fala assim, quem vos ordenou entrar no átrio? A vida que eles levavam não tinham nem condições de entrar no átrio, que ficava fora. Imagina no Santo dos Santos. Para terminar, querido, o último tipo de adorador, diga comigo, os que adoram a Deus por conhecê-lo como Ele é e oferecem a Ele o que Ele quer. Amém? No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E olha só que ele diz, são estes que o meu Pai procura. Será se Deus está achando adoração na sua vida?
Será se Deus pode encontrar você como um verdadeiro adorador? Amado, Deus tem suas preferências quando o assunto é adoração. É por isso que Ele sai à procura de gente que esteja disposta a oferecer para Ele o que Ele gosta e o que Ele quer. Deus quer se levantar do trono como se levantou para Jesus. E dizer as mesmas palavras: esse é meu filho, que tem o prazer nas coisas que ele faz. Adorar a Deus como Ele é, adorar a Deus como Ele quer. Se possível, amado, quando fazemos tudo que fazemos é para Deus. A Bíblia diz assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras, quais Deus preparou antes que as praticássemos. Deus já tem a forma. Deus já tem um jeito que Ele gosta, Ele já está escrito. A maneira como Ele gosta que a gente faça. E aqui, querido, a Bíblia diz que há duas fases genuínas. A verdadeira adoração promana de um espírito. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Certo? Em espírito. Não é na carne. É no espírito. Jesus, ele mostra nesse texto que é necessário que os adoradores o adorem em espírito. O que está em foco quando o assunto é adoração na vida é o princípio espiritual, amado. É esse princípio. A palavra de Deus diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é um santuário do Espírito que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, que vocês não são de vocês mesmos? A Bíblia diz assim: o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus, pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que está nele? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser pelo Espírito de Deus. A gente adora, amado, a Deus em espírito e em verdade. E essa última fase é a fase da verdade. Deus é espírito. É necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não a nossa verdade subjetiva ou verdade objetiva, mas a verdade de Deus. E sabe quem é a verdade de Deus, querido? A verdade de Deus é o próprio Cristo. É o próprio Jesus. A base é Jesus. É o meu relacionamento com Jesus que vai fazer com que eu agrade a Deus. A Bíblia diz assim: vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Cheio de graça e de verdade. Então, querido, encerrando agora com esse texto de 1 Pedro, que fala assim: à medida que se aproxima dele, preste atenção, quando você for adorar a Deus, Pedro está dizendo assim: à medida que você se aproximar dele, a pedra viva rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdotes santos, oferecendo sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Diga: oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. Deus tem preferências. Ele diz assim: e por meio do Senhor Jesus Cristo. Então a minha adoração, já viu aquela pessoa que fala assim: ele não vem no culto enquanto termina o louvor. Termina o louvor, ele chega. Não sei se aqui tem, lá tem pessoas assim. Porque fala assim: eu não gosto de louvor. Quem disse que o louvor é para você? Eu não gosto desse cântico. Quem disse que é para você, meu irmão? É para Deus. É por meio de Jesus Cristo que levamos a Deus. E esse texto, amado, chama adoração de sacrifícios. Olha só, ele chama de sacrifícios espirituais. Adoração é um sacrifício espiritual.
E esse sacrifício espiritual fala pelo menos de 3 tipos de sacrifício nesse texto. Ele fala o seguinte: são eles que sacrifício da nossa vida, quer dizer, cultuando a Deus com a vida, com o que você é. Como é que você cultua a Deus no seu trabalho? Como é que você cultua a Deus no trânsito? Como é que você cultua a Deus, né, dentro de casa? Eu estava pregando para pastores e líderes no Nordeste. Só pastores e líderes. Da Assembleia de Deus, tinha mais ou menos uns 60 homens. Eu estava no púlpito, pastor. E eu virei assim, eu falei assim: irmão, você sabia que tem presbítero e pastor que bate na sua esposa? E depois, o pastor daquela igreja falou assim: pastor Hamilton, aquele homem que o senhor apontou, ele bate na esposa. Agora eu estou numa sinuca com você. Eu fiz, por quê? Porque ele vai achar que eu conversei com você. Eu fiz, agora te vira com o Espírito Santo. Eu estava em Camboriú, no apartamento do meu sogro, e meu sogro, ele me trata como um filho. O Roberto conheceu ele. E nós estávamos, ele colocando um ventilador de teto, e ele vendo eu conversando com meu sogro, um rapaz, né? E ele falou assim: o senhor é pastor? Eu falei, sou. Ele falou assim, ele disse, como é bonito o seu relacionamento com o seu sogro. Eu disse, ele é um pai para mim. Aí ele falou assim, como eu queria ter um relacionamento assim com o meu sogro. Ele disse, o meu sogro é presbítero. E o meu sogro bate na minha sogra. Mas no domingo, nos cultos, lá no púlpito, ele fala em língua, ele prega. Amado, você sabe o que significa isso? Não tem sacrifício na vida. Uma vida sem sacrifício. Romanos 12, 1 diz, portanto, irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus que ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Olha só, ofereçam, se ofereçam, né? Se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto que vocês devem fazer. Depois ele fala o seguinte: sacrifício dos nossos bens, cultuando a Deus com o que você tem. O pastor Roberto falou assim, vamos fazer uma forma de continuar a adorar a Deus. Tem pessoas que acham que vai, se apega às coisas materiais aqui. Amado, quanto mais você dá, mais você recebe. A Bíblia não diz isso? A Bíblia diz que foi Jesus que falou isso. No livro de Atos fala assim, como Jesus disse, bem-aventurado é dar do que receber. Paulo fala da superabundância, a graça de dar. Toda vez que eu faço uma limpa no meu guarda-roupa, amado, eu começo a ganhar roupa. Tem pessoas que casou, tem 30 anos, está com uma roupa de 30 anos atrás, não dá para ninguém, achando que vai voltar com o corpo. Né? Amados, Filipenses diz assim, recebi tudo e o que eu tenho é mais do que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito, os donativos que vocês enviaram são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. A vida é um sacrifício. Quando eu dou as coisas, olha só como que é adoração. Eu adoro com a vida, meu estilo de vida. Mas quando eu me desprendo das coisas materiais e dou para Deus, eu estou adorando. E em último, o sacrifício de louvor. Sabia que
vir aqui em cima, ensaiar esse sacrifício? É ou não é? Vocês ensaiam ou vocês cantaram aqui assim, à toa mesmo? Aí ensaiou 2 vezes, foi? No ano? Não. Amado, sacrifício, para vir na igreja, tem que ser sacrifício mesmo. Ah, estou com sono, não vai com sono, vem com sono mesmo. Estou com gripe, vai gripado. É sacrifício. Ele diz, amado, assim, ó, olha o que é que diz, sacrifício de louvor, é vida agradecida. Hebreus 13:15 fala assim, por meio de Jesus Cristo, portanto ofereçamos, preste atenção, ofereçamos, agora repete comigo, continuamente. Fala para a pessoa do teu lado, continuamente. Não é de vez em quando. É continuamente. A Deus um sacrifício de louvor. Olha, preste atenção. Continuamente. Um sacrifício de louvor. Todo dia, continuamente eu tenho que levar um sacrifício de louvor. Aí ele fala assim, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. O que os nossos lábios devem confessar, amado, tem que ser real na nossa vida. Tem que ser real na nossa vida. Porque se não for real, Jesus não diria assim, são estes o que meu Pai procura. Amém? Quando for real, o sacrifício de louvor, na vida, nos bens e nos nossos lábios, Jesus vai dizer, é este que o meu Pai procura. Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quero orar com você. Vamos ficar de pé, queridos. Quero orar com você. Posso orar, pastor? Posso. Eu tenho certeza que daqui para frente você vai pensar como cantar para Deus. Eu tenho certeza, meu querido irmão, que a sua oferta vai ser diferente daqui para frente. Amém? Amém? A oferta é tão séria, amada, é tão séria, que Jesus um dia ficou do lado do gasofilaço. Pastor, eu fiz isso um dia, na igreja. Sentei do lado assim, ó. Os irmãos ficaram tudo assim, e olha, pode pôr oferta, irmão. Todos vão trazer a oferta sem ser no envelope. O povo ficou meio constrangido, sabe? Você vai chegar aqui na frente, eu fiz, abre o envelope e coloca. E aí eu quis dar uma lição para ele. Que tudo que a gente coloca, Jesus falou assim, ele vê. Ele viu lá um povo colocando, jogava, e era um negócio de bronze, né? Para fazer barulho, o povo jogava um monte de moeda. A mulher chegou lá e colocou só uma moeda. Ele falou, está vendo ela? Vai sair daqui realizada. Porque deu tudo que tinha, os outros deu sobra. Então daqui para frente, amado, vocês vão saber o que é adorar a Deus com as suas ofertas. Com o que você tem em casa. Amém, amado? Como você tem em casa. Pega a tua camisa que você não está usando mais, dá para o teu irmão. Pega o martelo, tem 3 martelos, foi abençoado com o martelo, não está usando, passa para frente para você ver. Você vai ser abençoado e a pessoa que ganhou. É o fluxo da bênção repetida, pastor Roberto. Fluxo da bênção repetida. Você ganhou e a bênção está travada dentro de casa. Se você não está usando, passa para outra pessoa para você ver o que acontece. Você vai ser abençoado e é para outra pessoa. Você entende isso? Consegue entender esse princípio espiritual? A oferta é tão séria que Jesus falou assim, que a oferta é semente. Preste atenção, a oferta é semente. Dízimo é proteção, a oferta é semente. E quando a pessoa vem fazer a oferta, fala assim, você está brigado com a esposa? Deixa aqui, vai se reconciliar. Sabe por que Jesus falou isso, amado? É que ele falou o seguinte, não é que ele não aceita a oferta, que ele tem oferta, que aceita, a igreja vai aceitar, pastor. Aceita, vai mandar para o missionário, faz tudo. Mas Deus não aceita. Por quê? Jesus está dizendo assim, o princípio da bênção da oferta, se você tiver brigado, você não vai ser abençoado. Então Jesus falou assim, não faça isso. Ele deu essa ideia.
Não faça, deixa de lado, se reconcilia. Por quê? Porque quando você ofertar, a bênção da oferta, da multiplicação vai para a sua vida. Por isso que a importância da oferta. Você vai saber, amado, ofertar a Deus com os lábios. Mas isso é quando a gente conhece a Deus de verdade.